Todo negócio é feito por pessoas e para pessoas, e isso serve também para o meio rural. Por isso, os recursos humanos são uma parte fundamental do sistema de qualquer atividade. Esse será o tema do 10º episódio do Mais Ouvinos Podcast. Eu me chamo Vanessa e aqui junto comigo está o Ney. Sejam todos bem-vindos e não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ouvinos. Os recursos humanos têm sido um assunto bastante discutido e que vem exigindo muita atenção das empresas dos mais diferentes segmentos. Se no universo urbano já existe uma grande dificuldade, essa dificuldade é ainda mais acentuada no meio rural, devido às suas peculiaridades. No meio rural, nós temos um cenário em que normalmente o colaborador mora no local de trabalho. As propriedades rurais ficam afastadas dos centros urbanos. A grande maioria fica a uma distância bem significativa. Isso implica em outros fatores como a dependência de um meio de transporte, as estradas rurais, que geralmente são mal conservadas, o que acaba dificultando o acesso, e além disso, geralmente conforme a distância da cidade aumenta, também aumenta a dificuldade de comunicação. O sinal de celular é ruim, o acesso à internet é precário ou nem existe, e até mesmo a energia elétrica é instável. Isso tudo, cada vez mais, vai contra os aspectos que estão relacionados à qualidade de vida. Se dessa forma já parece difícil, também não é incomum que a família more nesses locais junto com o colaborador, o que é um benefício, pensando na importância de estar perto da família, mas que também pode ser um agravante pensando nesses fatores que citamos. Imaginem dormir com uma temperatura de 40 graus, como costuma fazer no verão aqui na fronteira, quando a luz acaba e ficamos sem um ventilador para amenizar o calor. Agora imagine o mesmo cenário e o colaborador tendo um filho pequeno, ou então a preocupação relacionada ao difícil acesso em casos de emergência quando precisamos de um deslocamento rápido. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas já fica claro que no ambiente rural esse tema é mais complexo. E nós ainda temos que somar outro agente a esse cenário, que é o dono da empresa, o proprietário rural, que tem um perfil diferente do gestor urbano. Há muitos perfis de proprietários rurais. As propriedades também têm perfis diferentes. Algumas são maiores, outras são menores, assim como tem diferentes sistemas de criação. Na nossa visão, pela complexidade do cenário, nós precisamos abordar esse tema de uma forma mais ampla, que inclua todos os agentes e todas as peculiaridades. Por isso, achamos que a melhor definição para esse episódio seja gestão de pessoas. Nós vamos abordar alguns pontos que, com base na nossa realidade, podem contribuir de forma favorável, o que não garante que todos os problemas irão acabar. Afinal, estamos falando de pessoas e toda a complexidade do tema, mas nos deixa mais próximos das soluções. Falando inicialmente pelo aspecto do produtor rural, do proprietário do negócio, é preciso entender que ele é a engrenagem mais importante em todo esse sistema. A responsabilidade é sua, assim como os benefícios do sucesso recairão mais para si, mas também os malefícios do fracasso. Aqui, independentemente do perfil, há uma posição de líder que precisa ser exercida, que orienta e que estimula a sua equipe. A primeira questão é, para definir o profissional que eu quero contratar, eu preciso saber o que a minha propriedade faz, qual o seu projeto, seus objetivos, seu plano de negócio, sua forma de trabalho, para saber que perfil ou que colaborador eu preciso contratar ou até formar. E aí vem a primeira e talvez a maior dificuldade. A grande maioria das propriedades não tem claro seus objetivos, sua forma de trabalho ou o que espera de um funcionário. Sabemos que aumentar o filtro para selecionar em um cenário onde a oferta de mão de obra já é escassa e um problema, pode ser ainda mais agravante. Mas aqui o problema não é o filtro, é a definição. É entrar para a empresa sabendo o que eu posso esperar da empresa e o que a empresa espera de mim. Isso muda completamente a relação. Questões gerenciais tornam o ambiente de trabalho organizado e transparente. E, independentemente do tamanho da propriedade ou do número de animais que ela tem, ter um sistema definido, com seus objetivos, dará sentido para todo o andamento do trabalho. Mas isso não quer dizer que uma propriedade precisa ser engessada. Pelo contrário, as definições do objetivo é o tópico que precisa ser definido pelo proprietário. Mas junto com os colaboradores,
vão ser definidas as metas que serão traçadas para atingir esse objetivo. Por exemplo, o proprietário quer um índice de prenhez de 95%. Esse é o objetivo. A meta são as formas que a gente vai fazer para atingir isso. E essas metas têm que serem conversadas junto com os colaboradores. É a escolha das matrizes, é quando nós vamos fazer esse encarneiramento, quando vai ser feito o andrológico, o monitoramento da condição corporal desses animais para que o encarneiramento dê certo, ou seja, todas as etapas para que a gente atinja o nosso objetivo. Notem como a participação do proprietário é fundamental. E claro que teremos muitos perfis de proprietários. Alguns mais autocráticos e, portanto, mais centralizadores. Outros mais democráticos e, portanto, que estimulam uma participação maior. E tem aqueles que são mais liberais, que são aqueles que delegam as atividades. Não existe o melhor perfil. E, obviamente, é possível e até recomendado que haja uma mescla desses perfis. Mas um perfil que precisa ser sempre estimulado é o perfil democrático, pois com eles conseguimos um ganho importantíssimo no processo, que é a sensação de pertencimento e utilidade, ou seja, faz o colaborador saber e entender que ele faz parte de um processo, e que de fato ele faz, e assim ele se sente útil. Afinal, é ele que fará uma série de atividades fundamentais para que os objetivos sejam atingidos. Isso tudo resulta num engajamento maior. Simples palavras como "o que tu acha?", "tu te anima?", "e se nós fizermos?", possuem um grande poder nesse engajamento. Mas isso não pode ser feito da boca para fora, ou seja, é preciso saber o que queremos para a nossa propriedade. Esse líder ainda possui outras tarefas como direcionar, ou seja, dar um norte, treinar, ou seja, preparar esses colaboradores, mostrar como deve ser feito. Precisa ser um apoiador, compartilhando responsabilidades. E precisa também conseguir delegar funções, afinal ele não pode fazer tudo, mas ele tem a responsabilidade sobre fiscalizar todo esse processo. Olha como é complexo. E se isso tudo já é complexo, ainda precisamos incluir uma habilidade essencial, que se chama comunicação assertiva. Comunicação assertiva é passar as informações com clareza, com respeito e criando um canal aberto que permita o diálogo. Isso inclui dar e receber feedbacks. Comentamos de acompanhar o processo, e isso implica que sempre que houver algum ponto a ser corrigido, é preciso dar o feedback sobre isso, que obviamente não pode ser de maneira tóxica ou grosseira, mas justa. É nesses momentos que estamos sempre arrumando e reorganizando a direção, deixando claro o que não está de acordo com os nossos objetivos, onde estão os erros e quais são as alternativas. Se não houver correção, mesmo após todos esses momentos de ajuste, o encerramento do contrato de trabalho será a solução. Mas aqui temos uma frase legal. Em uma empresa organizada, o colaborador sabe exatamente quando e por que será demitido. Porém, também precisamos receber feedback. E será que nossos produtores estão prontos para escutar opiniões contrárias ou apontamentos de críticas de seus colaboradores? A verdade é que todo esse processo de maior participação do proprietário também irá gerar uma maior pressão sobre ele. Afinal, ao combinar, ao definir, ao traçar as diretrizes junto com os colaboradores, automaticamente ele assume a responsabilidade e se coloca num papel de maior comprometimento. Alguém pode perguntar, e se o proprietário não tiver perfil para tudo isso? Bom, isso é uma coisa que pode ser aprendida. Ou então, pode ser ainda contratado alguém que o faça. Assim como falamos que é preciso treinar um colaborador, preparando ele, e para treinar é preciso saber fazer, o proprietário pode ou não saber fazer. E se ele não souber, ele vai contratar alguém que saiba e que ensine. E aí também sempre surge um outro comentário, né? Gastar dinheiro treinando um colaborador que pode ir embora. Podem ter certeza que é muito mais barato treinar um colaborador que pode ir embora do que acabar permanecendo com um colaborador que não tem treinamento. E do ponto de vista dos colaboradores? Como falamos, na maioria dos casos, o colaborador mora no local de trabalho. Isso dificulta a separação entre os ambientes profissional e pessoal, além das dificuldades que já comentamos de acesso, comunicação e etc. E não podemos tapar o sol com a peneira, nem tampouco nos apegar a um passado já distante onde essas questões não eram tão importantes. Hoje são. Todos querem poder se comunicar com os amigos e familiares, todos querem se sentir incluídos. Hoje o capataz tem WhatsApp e perfil no Facebook. Sobre os colaboradores, existem questões que são controláveis, objetivas e fazem parte do processo racional, como por exemplo o salário, o horário de trabalho,
dia de folga, férias ou moradia. Isso nós sentamos, conversamos, debatemos e definimos, sem maiores dificuldades. Mas existem questões subjetivas que não controlamos, como, por exemplo, expectativas, e que podem impactar inclusive as questões objetivas. Imaginem um colaborador solteiro, mas que encontra o amor da sua vida. É de se imaginar que ele vai querer trazer sua esposa para morar com ele. Logo, a moradia que antes servia agora pode não servir mais. Ou se depois de um tempo de casado vierem os filhos, talvez o salário que era bom o suficiente passe a não ser mais. Além disso, obviamente teremos colaboradores que são mais introspectivos e calados e colaboradores mais expansivos e conversadores. É preciso estimular e ter momentos pré-definidos de diálogo para que ocorra o feedback que comentamos anteriormente. E quando falamos em ovinocultura, precisamos também falar em instalações da propriedade. Elas irão impactar muito o dia a dia dos envolvidos e precisam ser condizentes com os objetivos. Mangueira de trabalho, tronco, pedilúvio, cercas, bebedouros, banheiro. Nós não concordamos que a ovinocultura dê mais trabalho que outras atividades pecuárias. O que ela dá é um trabalho diferente e que precisa ser melhor programado. Por exemplo, se sabemos que no período chuvoso o rebanho poderá apresentar problema de casco, nos programamos para antes desse período fazer um pedilúvio preventivo. Mas para isso, nós precisamos de um pedilúvio. Se sabemos que na aparição precisamos de um potreiro seguro, precisamos ter essa área com boa cerca. Portanto, as cobranças precisam ser proporcionais aos investimentos. E o acompanhamento das atividades deve ser um processo contínuo de fiscalização, orientação e ajuste. Não adianta no final da safra descobrir que a assinalação foi baixa e querer achar um culpado. E a remuneração? O salário? Claro que a remuneração é um fator importante, obviamente é, mas não é um fator determinante para comprometimento, motivação e satisfação. Reconhecimento, qualidade de vida, participação, estima, oportunidade de crescimento são fatores mais importantes na gestão de pessoas. Um colaborador custa em média por ano o valor de 100 cordeiros. E esse é um valor que impactará o negócio e a sua viabilidade econômica. Mas esse custo precisa ser transformado em um investimento. Afinal, a diferença de uma propriedade que dá certo para uma que dá errado são as pessoas que ali estão. Para finalizar o episódio de hoje, nós vamos ressaltar os pontos principais do que falamos. A gestão de pessoas é um desafio em todas as áreas e no meio rural esse desafio é ainda mais acentuado. Por isso, precisamos ter objetivos claros e bem definidos e, a partir daí, buscar colaboradores com um perfil que vá de encontro com o que esperamos alcançar. O proprietário é uma engrenagem fundamental de todo esse processo. Ele precisa estar preparado para liderar a sua equipe, orientar, estimular, treinar e capacitar. É necessário esclarecer e alinhar os objetivos com todos os envolvidos nas atividades, dar voz a todos e estar aberto ao diálogo, a dar e receber feedbacks. Tudo isso gera a sensação de utilidade e pertencimento. E quem não gosta de se sentir útil e fazer parte de algo? Além disso, também precisamos dar condições para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho e cobrar de acordo com as condições que foram dadas. Obviamente, a remuneração é um fator importante, mas nós consideramos o reconhecimento à qualidade de vida, participação, estima, oportunidade de crescimento tão importantes quanto. Lembrem-se, o sucesso ou o fracasso de uma empresa está diretamente relacionado com as pessoas que fazem parte dela. Bom, pessoal, esse foi o 10º episódio do Mais Ovinos Podcast. Esperamos que tenham gostado. E nós esperamos vocês no domingo que vem para falar sobre as formas de reprodução na ovinocultura. Até lá!